E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo, assuntos polêmicos hoje aqui. Hoje deu bastante coisa interessante aí. Vou começar aí com Dorival Júnior no Corinthians. Pois é. Ah, mas por que é polêmico o Dorival Júnior no Corinthians? Porque o Corinthians, para contratar o Dorival Júnior, vai pagar para ele 3 milhões de reais por mês, segundo a UOL e outros sites. E ainda tem um mega projeto de contratação de 5 jogadores, onde 3 deles, pelo menos, a nível de seleção brasileira. Aí, velho, aí? E aí? Não é polêmico isso? Corinthians, que deve 2,4, 2,5 bilhões de reais, tá contratando pra caramba jogador de alto nível, caro. E, velho, como é que paga, velho? Como é que consegue? Como é que faz essa conta? Como é que consegue rodar? Ah, mas o Corinthians é gigante. O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. Beleza, mas então paga as contas, velho. Mas não paga. Não dá pra entender, velho. Isso aí é um tapa na cara aí de quem faz as coisas certas. Essa que é a verdade. Cara, 3 milhões pro Dorival. Eu vou falar a verdade pra você, não vale, tá? Não vale 3 contos pro Dorival. Dorival, pra mim, ó, 500 contos tava bem pago. A 500 conto tava bem pago, mas aí é problema do Corinthians. Não, do Corinthians não, né? Porque o Corinthians não vai pagar. Não paga, não é problema do Corinthians. Sei lá de quem que vai, sei lá como é que vai ser a vida do Dorival, né? Sei que esse projeto, né, de reestruturação que os caras prometeram pra ele, eu não sei como que os caras prometem, mas os caras botam no papel, né? No papel tudo é fácil. Bota no papel que, ó, dá tudo certo, né? Quando a gente trabalha, a gente fala, ó, preciso de tal coisa, tem que ter tal coisa. Não, no papel, beleza, pode colocar aí, aceita tudo. 3 milhões de reais por mês pro Dorival, mais 3 milhões pro Depay, aí tudo que o Corinthians ganha vai pra conta do Depay. Vai tirar dinheiro da onde, meu? Sei lá, velho, vai entender, né? É uma caixinha de surpresas essa administração no Corinthians. Mas aí o Dorival Júnior, novo técnico, não sabe ainda se ele vai já estar à frente do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Mas vamos aguardar, né? Meu Deus do céu. 3 pau pro Dorival. Rimou. Vamos que vamos, cara. E a torcida do Flamengo esgotou os ingressos aí também, né? Depois daquela provocada que o Flamengo deu na torcida do Corinthians. Né, dizendo que a torcida do Flamengo é a maior do mundo e a torcida do Corinthians é uma das maiores do Brasil, ia ser um mega clássico. Então, a torcida do Corinthians já tinha esgotado os ingressos e agora o Flamengo esgota a sua parte. Então, teremos casa cheia no Maracanã para Flamengo e Corinthians. Jogaço aí que a gente vai ver nesse domingão, ó. Estamos aguardando, tá? E o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, né? Elogiou muito aí o Léo Pereira, velho. Inclusive chamou o Léo Pereira de, até agora, neste ano, o melhor zagueiro do Brasil. Vocês concordam com isso? Eu falo a verdade, eu nunca tinha pensado que, quem que é o melhor zagueiro do Brasil? A gente sempre pensa em atacante, né? Meio campo. Zagueiro, de repente, a gente não vai, quem que é o melhor? No caso dos palmeirenses, vão falar que é o nosso zagueiro lá, o Gustavo Gomes. Mas não é mais, já foi, né? O Gustavo Gomes já deu uma quedinha aí no seu desempenho, tá jogando bem ainda agora de novo, voltou, não tava fazendo as cacas, mas ainda não tá muito perto daquilo que a gente é acostumado a ver ele, não. Portanto, de começar a analisar melhor aí quem são esses zagueiros do Brasil aí, vamos ver quem que é o melhor. Eu achava que era muito bom o Léo Ortiz, né? Pra mim o Léo Ortiz é melhor que o Léo Pereira, mas o Davi Luiz, em entrevista recente, falou sobre a concorrência dos zagueiros, tá? Falando que, ó, essa concorrência que faz eles crescerem, né? Lá, a concorrência interna dos zagueiros lá no Flamengo. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora e os outros 2 jogaram muito. Hoje que no último jogo aí do Flamengo, né? Na altitude. Então, para mim é isso. Ter um elenco completo, equilibrado e eu poder depois escolher e a equipe ser forte, independente das peças que faltem. Que pra ele, o Léo Pereira não jogou, é o melhor zagueiro do Brasil, o zagueiro que ele tem no elenco, não jogou e mesmo assim os outros 2 jogaram bem. Esse foi o elogio do Felipe Luiz. E agora, o que você acha? Eu lembro de teve uma época aí que ninguém queria o Léo Pereira, aí de repente ele começou a namorar aquela menina lá, esqueci o nome dela, uma influencer lá, uma loirinha, e aí melhorou, Caroline, né? Melhorou o futebol do cara, o cara, porra, nossa, deu uma mudada.
fez bem pra ele o amor, que é verdade, né? E aí a torcida começou a abraçar mais ele. Realmente tem jogado muito bem o Léo Pereira, não tem feito nenhum erro. Ele teve uma época que cometia alguns erros, a galera pegava demais no pé dele. Agora acabou, tá praticamente apagada essa história. Léo Pereira é outro hoje, tá? Então até o Davi Luiz, o Felipe Luiz aí elogiando, tá? Mudando de time um pouquinho aqui, já volto pro Flamengo, falar sobre o Endrick. Cara, o Endrick teve um lance no último jogo aí do Real Madrid, que ele tentou dar uma cavadinha e errou a cavadinha, o goleiro pegou, e o Ancelotti, velho, foi lá e detonou, meteu a boca, não precisava disso, né, cara? O Ancelotti não pode fazer isso com um moleque de 18 anos, cara. Moleque que é banco, foi especulado que tinha que sair do Real Madrid, que ia ser emprestado, né? Mas o moleque, toda vez que entra, sempre tem, pelo menos a maioria das vezes, vai lá, faz gol, faz tudo. E mesmo assim os caras estão descendo a lenha. Quando ele fez aquele gol que ele não passou a bola pro Mbappé, o Mbappé fez biquinho, né? Fez carinha feia. O Ancelotti também que não gostou, não entendeu porque que ele... Pô, o cara é bom, velho. O cara sabe chutar, chutou pro gol, fez o gol. Pô, cala a boca, fica quieto. Você quer lapidar, não tem nem lapidar, você quer estragar os talentos brasileiros, rapaz. Pelo amor de Deus. Nem o Vini Júnior você se defende, o cara, quando o cara tava criticado lá, sofrendo o que tava sofrendo, não posso falar a palavra aqui, sofrendo um monte. E aí você, em vez de ir lá e brigar por unhas e dentes e defender ele com tudo, não. Muito, né? Muito vamos ver, como é que fala? Veja bem, bababá. Não teve aquela defesa enfática mesmo, com a faca no dente lá e falar e detonar quem tava criticando o Vini Júnior, quem tava contra ele, fazendo aquilo que fizeram com ele. Em nenhum momento. E agora com ele, que fazendo com doce aí também. Tá querendo estragar o moleque, rapaz. O moleque é bom de bola, talentoso. Eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, fala que ele é bagre, não sei o quê. O cara é talentoso, velho, não adianta. E aí tá querendo estragar os jogadores de futebol brasileiro. Aliás, conseguiram, né? Conseguiram, olha a porcaria que tá a seleção brasileira. Olha como é que tá o nosso futebol hoje. Olha o Palmeiras mesmo, Palmeiras tem... O técnico é estrangeiro, e aí tem 7, 8 jogadores no time titular de fora, estrangeiro, cara. Porra, que coisa! Os bons vão embora. Aí chega lá, muito cedo, os cara podam a molecada e não joga bola, mas perde o talento, perde a ginga, perde a criatividade, fica robotizado. Eu tenho uma raiva, cara, que fazem isso com o nosso futebol. Faz muito tempo que eu tô falando isso aqui, ó. Faz tempo desse negócio de robotizar o nosso futebol. Porque robotiza aí, pega essa molecada, aí não fica inibindo os caras quando faz uma coisa diferente. Vai errar às vezes, erra também. Mas quantas vezes não pode acertar? Aí erra, pronto, cai o mundo. Nossa senhora, não pode fazer isso, não tinha necessidade. Vai tomar banho, pai. Tá, não leva mais nosso jogador pra ir pra Europa, acabou. Seu Ancelotti aí, você é um... Tá, eu tô com raiva desse cara. E eu não quero esse cara na seleção brasileira, não. Porque vai acabar mais ainda no nosso futebol. Pode até ganhar alguma coisa. Até concordo, porque os jogadores do jeito que estão hoje, tudo robotizadinho, nós temos que fazer um projeto no Brasil aí pra acabar com esse negócio de robotizar jogador. A CBF tem que interferir lá. Jogador só sai do Brasil depois de 22 anos. Até 22, 23 anos tem que ficar aqui e para não ficar contaminado pela lavagem cerebral que faz o nosso jogador lá na Europa. Essa que é a verdade. Aí acaba nosso jeito de jogar, acaba a ginga. Olha o que nós estamos ganhando? Nada. Não consegue ganhar nem do time deles mais, porque eles conseguiram cercar nós, né? Cercar. Aí o jogador hoje, novo, vai pra lá, fica robotizado, chega na seleção. E nós não temos técnico que sabe essa tática toda que os caras usam, essa robotização que os caras fazem lá. Aí o jogador fica perdido no campo. É isso que acontece com o jogador. É só ver o jogador que arrebenta lá na Europa, às vezes. Tem vários que arrebentam, Rafinha, Vini Júnior, joga, mas joga naquele sistema deles lá. Quando vem pra jogar na seleção brasileira, onde o técnico é um técnico que deixa o cara jogar, põe o cara pra usar a criatividade, ele fica com medo, não usa. Fica preso, velho. Só vai querer ir na força, como é lá na Europa. Os caras acabaram com o nosso futebol. Acabaram, cara. A boa. Deu raiva. E aí o Ancelotti agora fica nesse mimimi com o Endrick, que vai acabar com o moleque também. Aí o Estevão vai embora também, é capaz de fazer a mesma coisa com o moleque. Pelo amor de Deus, cara. Saco cheio já desse futebol europeu aí, acabando com o futebol brasileiro. Essa que é a verdade. E tudo isso por causa da questão grana, né? Grana, tá. Faz um talento aqui, explode o moleque aqui, chega lá, põe no banco. Ó, o Vitor Reis chegou lá, fizeram um estardalhaço, velho, pra contratar o cara, pagaram uma fortuna. Chega lá, põe no banco, velho. Acaba com o moleque. Põe pra jogar mais, porra.
Sacanagem. Bom, desculpa aí, mas voltando ao Flamengo. O Juca Kfouri fez uma observação aí no UOL. É até interessante, tá? O Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique do Flamengo tá sofrendo aquele problema lá na justiça sobre as apostas, né? Questão do cartão amarelo e tal. Tem print com o irmão dele, de conversa. O negócio tá bem, bem grave. Né? E após esse indiciamento, o Juca Kfouri, ele tá linkando, ele tá observando que quando foi indiciado o Bruno Henrique, que é um cara muito querido dentro do Flamengo, por todos, o Flamengo caiu de rendimento. Que foi, coincidência ou não, é uma observação que ele fez aqui no blog dele na UOL, tá? Falou assim, ó, há um equívoco em relação ao Bruno Henrique. Eu não consigo entender um cara com a sensibilidade do Felipe Luiz escalar esse rapaz. A queda é brutal e só pode ser. Ele disse que logo que foi escalado, indiciado, caiu a queda. Eu mantenho a minha excelente impressão do trabalho dele, que só poderá ir mais para cima. Agora, ele está errando numa questão que contamina o time todo, porque Bruno Henrique é queridíssimo pelos jogadores. É um cara tido e havido como muito legal. Está na cara que cometeu uma ingenuidade, uma ignorância, essa coisa do despreparo, tudo isso. Mas tem um problema que contamina o resto do time. Esquece o Bruno Henrique, deixa ele fora. Segundo o Juca Kfouri, não deve escalar. Agora eu vou falar a verdade, eu não sei bem se é bem por aí, né? Tá com problema, todo mundo se solidariza, e não é porque ele vai estar jogando ou não que a galera toda vai cair o rendimento, porque ele tá falando que o time todo caiu o rendimento, não só o Bruno Henrique, né? Então eu acho que não tem muito a ver, porque se tá todo mundo amigo dele, solidarizado, vai cair o rendimento com ele em campo ou sem ele em campo. Esse é o fato. O que deve ser feito é um trabalho de psicologia com todo o grupo. Se realmente for isso que está acontecendo. Vamos ver agora no jogo contra o Corinthians, nesse domingo, como é que vai ser, né? Se o Flamengo continuar, né, não rendendo tanto quanto está todo mundo esperando, como aconteceu nas últimas 3 partidas, aí realmente tem que se pensar em alguma coisa mais séria aí. Tem que ver, né? Tem que realmente começar a procurar todos os eventuais motivos, né? Pode ser psicológico também, normal, acontece. Beleza? No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.